Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, que a bênção do Senhor alcance sua vida, sua casa nesta manhã de domingo, dia 22 de janeiro de 2023. É com muita alegria que estamos aqui na Assembleia de Deus, em Rio Claro, Ministério do Belém, igreja esta pastoreada pelo nosso querido pastor, presidente, pastor Sisaque da Silva Valadares, aqui em nosso templo sede. Nesta manhã vamos estudar a lição de número 4, a lição de número 4 desse primeiro trimestre de 2023, que tem como tema, um tema desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Precisamente, neste dia, faremos menção e estudaremos a lição de número 4. Pois bem, iniciando como costumeiramente fazemos, a lição de número 4 trata sobre o seguinte tema: o ministério avivado de Jesus, que temos como textuário lá no livro Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A nossa verdade prática está: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 14 ao versículo 22. E você pode nos acompanhar aí da sua casa com a sua Bíblia, com a sua lição, para fazermos uma leitura em conjunto e entendermos aqui o contexto e todos os versículos e referências bíblicas que temos para estudar aqui nesta manhã. Lucas capítulo 4, versículo 14, inicia-se assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Essa é a nossa leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, que se encontra no capítulo 4 de Lucas, versículo 14 ao versículo 22. Os objetivos da nossa lição é justamente tratar, sendo 3, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo é explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. O terceiro é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Esses são os 3 objetivos de nossa lição que trataremos nesta manhã. Antes de entrarmos para os tópicos, eu preciso dar uma introdução histórica e bíblica para os irmãos. Nós cremos e professamos diante das Escrituras como nossa base e por nosso bojo doutrinário saudável e também pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e a terceira pessoa da Trindade e que ele é Deus. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que tenho aqui em mãos, nós temos registrado na página 43, eu preciso ler para os irmãos antes de entrarmos nos tópicos e aplicarmos os ensinamentos. Está descrito assim na página 43: O Espírito Santo é Deus.
O Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus e penetra até as profundezas de Deus. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano da salvação, idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar, santificar o homem e a mulher, e que ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão. Que guia, dirige e conduz o povo de Deus. Quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos. Reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Ainda assim, na declaração de fé das Assembleias de Deus, em sua página 67, cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ratificarmos e reforçarmos o que vamos tratar nesta manhã sobre esta lição, o Ministério Avivado de Jesus. E essa lição trata muito sobre o Espírito Santo também, e de como o Filho de Deus, Jesus, teve essa necessidade de ter uma vida sob o Espírito Santo. Preciso lembrar também que, à luz do Antigo Testamento, nós encontramos o Espírito Santo em momentos específicos, né? Como na criação do mundo, que você vai achar em Gênesis capítulo 1 e 2, você vai encontrar isso em sua Bíblia, se você puder ir anotando para estudar com mais profundidade depois e mais tranquilidade. Na criação do homem, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na criação, na confusão das línguas, então, na criação do mundo, Gênesis 1 e 2, na criação do homem, Gênesis 1, 26, na confusão das línguas, Gênesis capítulo 11, versículo 7, e no chamado de Isaías também encontramos: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 e o versículo de número 8. Ainda à luz do Antigo Testamento, nas Escrituras, nós encontramos de forma simbólica o Espírito Santo como água, fogo, vento, chuva e orvalho. E também em ocasiões especiais, nós vemos Deus usando homens, enchendo esses homens do seu Espírito para missões extraordinárias. É só você lembrar de Sansão, capítulo 15 de Juízes, versículo 14 e 15, quando Sansão toma uma queixada fresca de jumento e mata 1000 homens com a ajuda do Espírito Santo. Na teologia encontramos isso ainda em uma matéria chamada pneumatologia, que é o estudo, a doutrina do Espírito Santo, para falar de forma mais profunda. Importante ressaltarmos ainda que Jesus Cristo, ele foi 100% Deus e 100% homem. É importante ratificarmos isso por alguns comentários e alguns dizeres incorretos. Jesus possuía a natureza divina e a natureza terrena. Isso que conhecemos na literatura como união hipostática, ou seja, a união de duas naturezas em Cristo. Vale lembrar que os gnósticos diziam que Jesus só tinha a natureza divina. Os ebionitas diziam que Jesus só tinha a natureza humana. Jesus assumiu a forma humana e nós vamos provar isso aqui nesta manhã biblicamente. Abra sua Bíblia aí na sua casa, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 6, que está escrito: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ou em outras traduções, aniquilou-se
a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Uma primeira base bíblica para os irmãos entenderem que Jesus assumiu essa forma humana. Outra base, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo 1, e depois o versículo 14. Versículo 1, então a sua forma divina. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora numa forma humana, versículo 14 do capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Isso tudo é para provar para nós que é possível termos um ministério avivado como o de Jesus, e não dizermos como alguns, né? Jesus era Deus e eu sou humano. Não, Jesus foi Deus e também Jesus foi humano. Jesus teve a natureza divina, mas também teve a natureza terrena, para provar para nós que é possível viver, ter uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida santificada e principalmente cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Ainda assim, vamos ver o Jesus homem à luz das Escrituras. Como homem, ele teve sede. João capítulo 4, versículos 6 e 7. Como homem, ele teve cansaço. João capítulo 4, versículos 6 e 7 também. Como homem, ele dormiu. Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 39, naquela tempestade em que ele está dormindo no barco dos discípulos. Como homem, ele também teve fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites e ser tentado pelo diabo. Como homem, ele também se alimentou. Mateus capítulo 4, versículo 11. Jesus, Deus, também à luz das Escrituras. Citamos ele como homem, como características e todos os itens necessários de uma pessoa humana, mas agora também citamos ele como Jesus, Deus. Como Deus, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, ressuscitou Lázaro. E ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Você vai encontrar isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10 e no versículo 30. E ele também, como Deus, perdoou pecados. Capítulo 2 de Marcos, vamos ler, é importante dizer isso, porque existia uma dúvida na mente daqueles que estavam presentes ali, e Jesus, sendo Deus, conhecendo os pensamentos deles, Marcos capítulo 2, versículo 8, diz assim, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse-lhe, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para poder perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Ratificamos e provamos que também o nosso Jesus foi um Jesus Deus, com a sua natureza também divina. Entrando agora na nossa introdução da nossa lição, nós teremos alguns aprendizados necessários. Então, acompanhe com a sua lição na introdução, aí da sua casa, nós teremos a seguinte descrição do comentarista. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Importante, antes de entrarmos para o primeiro subtópico,
eu fiz questão de grifar aqui, circular, uma pequena palavra com 3 letras, sob. Você vai se lembrar, ou se não sabe, você pode pegar um dicionário e certificar-se disso. Essa palavra sob significa embaixo de, e o sobre é em cima de. Então, neste momento, eu estou sob o telhado, ou seja, eu estou embaixo deste teto, embaixo deste telhado. E o sobre, eu estou sobre os meus pés, em cima deste piso. Eu estou sobre os meus pés. Então, quando o comentarista faz sabiamente essa colocação, sob a autoridade do Espírito Santo, ele está ratificando, registrando e dizendo: Jesus teve o seu ministério sob a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo então esteve sob ele, sob a sua vida, ajudando, instruindo, capacitando, fortalecendo e tantas outras coisas mais. É importante dizermos aqui para os irmãos à guisa de introdução. A nossa palavra-chave hoje é justamente Jesus. A nossa palavra hoje, ela se encontra como destaque aqui hoje, essa palavra-chave. Mude para mim, por favor. Essa palavra-chave hoje, Jesus. Entrando no nosso primeiro tópico, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Acompanhe na sua casa, acompanhe com a sua revista, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E o comentarista já inicia o primeiro subtópico falando sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Então, o primeiro tópico é Jesus e a pessoa do Espírito Santo, e o primeiro subtópico é o Espírito Santo na vida de Jesus. Pois bem, está escrito assim: no nascimento, letra A, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação sobre a virtude do Espírito do Senhor. No Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Letra B, no batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Letra C, na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Paramos aqui para falar um pouco sobre esse primeiro subtópico do tópico 1. O Espírito Santo na vida de Jesus. Neste primeiro subtópico, nós encontramos o Espírito Santo já agindo, justamente desde a promessa do nascimento do nosso Senhor Jesus. O anjo Gabriel vai fazer esse anúncio, você vai encontrar isso em Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 35, mas também é importante lembrar que Deus aqui está ratificando as suas promessas do Antigo Testamento. Quando Adão e Eva pecam lá no jardim, Deus faz essa primeira promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois ele ratifica em Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, que uma virgem conceberá, e que essa virgem teria um filho. E aqui,
Gabriel ratifica esta promessa à irmã Maria, que ainda era virgem, que ainda não tinha se deitado com homem algum, dizendo que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo. E aí nós vemos isso ainda no batismo de Jesus no Jordão, quando Jesus cresce, está agora com 30 anos e vai iniciar o seu ministério. João Batista está batizando nas águas e Jesus se achega, João Batista o mergulha nas águas do Jordão, e quando ele sai, Lucas faz questão de registrar que ele, tendo orado, o céu se abre e o Espírito o enche, e como forma corpórea, vê-se uma pomba e uma voz que desce do céu, que se ouve no céu, dizendo: eis meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós vemos também o Espírito Santo na vida de Jesus, quando ele vai para a tentação no deserto. É importante lembrar que antes dele ser tentado, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar isso no início do capítulo 4 de Lucas. É importante ratificarmos isso sobre justamente esse tópico: Jesus é a pessoa do Espírito Santo e o Espírito Santo na vida de Jesus. Segundo subtópico dessa nossa lição, trata-nos sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Passe para mim, por favor. Segundo subtópico do tópico 1. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Segundo subtópico. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Diz assim a lição: com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Apregou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Atenção aqui, por favor. Nós vemos isso descrito em Lucas capítulo 4, versículo 14, e também em Mateus capítulo 4, versículo 17, e também os versículos 23 e 25. O comentarista pastor Elinaldo Renovato, ele foi muito feliz ao falar dos objetivos do Espírito Santo no ministério de Jesus em seu livro de apoio. E ele cita aqui alguns. Primeiro, para evangelizar os pobres. Segundo, para curar os quebrantados de coração. Terceiro, para pregoar liberdade aos cativos. Quarto, para dar vista aos cegos. Quinto, pôr em liberdade os oprimidos. E sexto, anunciar o ano aceitável do Senhor. O ministério de Jesus, ele foi próspero porque esteve à mercê do Espírito Santo, debaixo da presença do Espírito Santo. Eu gosto do que está escrito em Atos, que Lucas deixou registrado para nós lá em Atos, capítulo 10 e o versículo 38, e você pode acompanhar na sua casa e grifar isso. Olha o que Lucas descreve aqui em Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Guarde esse versículo para ratificarmos esse segundo subtópico do tópico 1. A síntese do tópico 1 está descrito: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Vou repetir isso aqui. A síntese do tópico 1 foi: o Espírito Santo
teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Louvado seja Deus. Entrando para o segundo subtópico, o segundo tópico de nossa lição, melhor dizendo, o segundo tópico de nossa lição diz: Jesus e a oração em seu ministério. Jesus e a oração em seu ministério. E o primeiro subtópico do tópico 2 diz: o valor da oração. O escritor comenta: a oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. A segunda em Lucas, capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como: Pai Nosso, santifica o nome dEle, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Destacamos algo interessante sobre este tópico. Uma pessoa avivada se dirige a Deus, olha só, como Pai, Pai Nosso na oração. Segundo, santifica, santificado seja o teu nome. Terceiro, vinda do reino, venha a nós o teu reino. Quarto, a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Quinto, dá-nos o pão nosso, dependência de Deus. Sexto, confessa os pecados e pede perdão, perdoai as nossas ofensas. Sétimo, suplica por proteção, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oitavo, e sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O valor da oração, e o comentarista, muito feliz, destaca esses tópicos, esses aprendizados na oração do Pai Nosso, conforme as referências bíblicas e a nossa lição. A síntese deste tópico, antes, melhor dizendo, entramos para o segundo subtópico do tópico 2, fala-nos sobre uma vida de oração. Uma vida de oração. E a lição diz assim: nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus, por se revelar aos humildes por ocasião dos envios de 70 discípulos. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Atenção para isso. Nós destacamos algo interessante sobre este tópico. Uma pessoa que tem uma vida de oração, uma pessoa que tem uma vida de oração. Os grandes baluartes da vida cristã foram homens de oração. E o nosso maior exemplo, o nosso Senhor Jesus, é o nosso maior ícone, o nosso espelho sobre isso. Porque Lucas, considerado o evangelista da oração, ele vai apresentar Jesus em diversos momentos. E é bom e importante você guardar essas referências e depois acompanhando ou lendo mais tranquilamente em sua casa para um melhor entendimento e conhecimento e resultado. Lucas nos apresenta ele orando no Jordão. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 3, a partir dali do versículo 21. Ele apresenta Jesus se retirando para o deserto para orar. Lucas capítulo 5 e o versículo 16. Ele apresenta Jesus orando a noite toda para escolher os discípulos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. E olha só, hein? No meio do pacote estava Judas.
Lucas apresenta Jesus orando no Getsêmani, Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 41. Capítulo 6, do versículo 39 ao 41. E ele apresenta Jesus orando na cruz. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Spurgeon sabiamente diz que quando Deus quer fazer algo grande, ele convoca o seu povo para orar. Michael Green diz que a oração move a mão que move o mundo. Hernandes Dias Lopes diz que um crente de joelhos, ele enxerga muito mais longe do que qualquer doutor de pé. Bondes diz que um crente de joelhos, ele pode fazer grandes coisas na terra, mas também diz que um crente que não ora são como flores no velório, enfeita e nada produz. Hudson Taylor escreveu que enquanto a gente trabalha, a gente só trabalha, mas enquanto a gente ora, Deus trabalha pela gente. Aleluia! Nós precisamos, assim como Cristo, termos uma vida de oração. A síntese desse tópico 2 diz: a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Por isso ele venceu, por isso ele foi vitorioso, por isso conseguiu ir até o fim e ter um ministério próspero. Caminhando para o tópico 3, e o nosso último tópico desta lição, este tópico diz: uma vida na unção do Espírito. Acompanhe na sua lição conosco, por favor. Uma vida na unção do Espírito. E diz assim: com unção nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. O primeiro subtópico desse tópico 3 diz: a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Atenção nisso. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Precisamos destacar algumas coisas aqui. Nós precisamos tomar cuidado para não nos ocuparmos tanto e perdermos a vida devocional, a vida particular, a sua vida a sós com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de leitura bíblica, o seu momento de jejum, de consagração, de santificação. Lembre-se de sempre reservar um horário específico em sua rotina e não deixe que nada lhe atrapalhe em seu momento a sós com Deus. Deus gosta disso, Deus deseja isso. A vontade de Deus é que nós conheçamos Ele mais e mais e mais. Tiago escrevendo disse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quer ver? Lá ainda no Éden, a Bíblia diz que na viração dos dias, Deus vinha se encontrar com Adão. Desde os primórdios do mundo, Deus tem o desejo de o ser humano se relacione com Ele e que Ele se relacione com o ser humano. Neste momento que você tiver esse devocional, se desligue das coisas que lhe distraiam e conecte-se com Deus e seja conectado com Deus, tudo aquilo que te atrapalha. Eu gosto muito da ação que os apóstolos tiveram, principalmente quando a igreja começou a crescer e eles começaram a se atarefar, mas eles perceberam que não podiam abrir
mão dessa vida devocional. Abra sua Bíblia na sua casa. Atos capítulo de número 6. A partir do versículo 1, nós vamos confirmar isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disse-lhe: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais constituímos sobre esses importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles sabiam que necessitariam de uma vida devocional, de uma vida diante e íntegra diante do Senhor. Precisamos estar no culto, precisamos estar nos trabalhos, precisamos estar na igreja. Isso é necessário e fundamental para a vida cristã. Mas não é somente isso. É necessário ter uma vida íntegra, piedosa diante de Deus, fora do contexto religioso também. Entrando no segundo subtópico do tópico 3, onde diz: a unção do Espírito Santo na vida do crente, ou na vida do irmão, da irmã, daquele que serve a Deus. Diz assim a nossa lição. Eu até grifei esse primeiro comentário do comentarista. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Já volto aqui. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Pois bem, o comentarista é muito feliz nesse subtópico e principalmente nesse começo, né? Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Viver na unção do Espírito não é só para o pastor, para o professor, para o diácono, para o cooperador, para o presbítero, para o evangelista, para o ministro, para aquele que tem alguma função na igreja. Não. Viver uma vida na unção do Espírito é uma necessidade para todo aquele que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, que se diz crente, que se diz cristão, que se diz salvo. Você pode, é possível ter uma vida cheia do Espírito Santo no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa, no seu bairro, na sua família, na sua vizinhança. É possível. Isso não é exclusividade para alguns. Isso está aberto, isso está tangível e tocável para todo aquele que se diz cristão e crente, e todo aquele que se achega a Deus e deseja ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não se contente com o raso, não se contente com o pouco, não se contente com o mínimo. Deus quer se revelar a nós mais e mais, as suas profundezas, os seus tesouros escondidos, as suas riquezas encobertas. E Ele mesmo diz: buscar-me-ei-me de todo o coração e acharei, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jesus disse que aquele que bate, abrir-se-vos-á, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. E os grandes homens de Deus tiveram essa vida devocional e tiveram experiências maravilhosas com Deus. George Miller, certa feita, estava cuidando de um orfanato e tinha uma vida muito devota ao Senhor. E ele não tinha alimentos para dar àquelas crianças naquele dia. E a história diz que ele sentou, orou a Deus, e com várias crianças, quando ele acabou a oração, um carro parou na frente do orfanato, cheio de pão. E aquele homem, aquele motorista foi entregar e disse: esses pães eram para a casa real,
mas eles passaram um pouco do ponto e assaram um pouco mais. E George Miller disse: foi Deus que fez isso. E enviou o pão, e todos comeram e se alegraram. Essa vida devota diante de Deus. Esse homem, ainda no final da sua vida, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, inteiramente, literalmente, e ainda de joelhos. Foi um grande baluarte do Senhor. Charles Finney escreveu: a maior necessidade dos nossos dias é de poder do alto, é do Espírito Santo. Certa feita, quando Finney visitava uma empresa, ao passar perto de duas moças que estavam trabalhando, o Espírito Santo tomou elas de uma forma tão grande que uma delas caiu no chão e começou a confessar os seus pecados por tão grande tamanho do poder de Deus sobre a vida delas e daquela moça que se caiu ao chão. Meu irmão, minha irmã, você que nos escuta, você que nos assiste, tem uma vida devota diante de Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida entregue para você experimentar o sobrenatural da parte de Deus e não viver só sobre teorias, mas viver com Deus na prática, experimentá-lo mais e mais em sua vida. A síntese desse tópico diz: Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. A oração teve um papel importante no ministério de Jesus e, por isso, ele teve um ministério tão lindo. Concluímos a lição desta manhã com a conclusão da seguinte forma: nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. E como você pode ler aí, eu fiz questão de destacar: ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Lembre-se que eu disse lá no começo, ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus, para provar para nós que é possível. Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Que Deus te abençoe, que a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida, assim como foi na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como foi na vida de tantos homens e de tantas mulheres na face da terra. Que o Espírito Santo guie seus passos e você tenha uma vida cheia da presença dele. Aproveitamos para te convidar para o nosso culto de hoje à noite, a partir das 18h30, neste domingo. Venha, traga a sua família, receba a palavra do Senhor, seja abençoado pela palavra do Senhor e que você tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe, fique com Deus.